Olá! Bem, parece que hoje, na segunda-feira, pós conversão de domingo de Bolsonaro, parece que as coisas não se caminham realmente bem para ele, né? Estou vendo aqui umas reportagens no site e, e uma delas aqui, tem várias, não é só uma delas não. O Estadão diz assim: discurso de Janaína Pascoal surpreende e irrita aliados de Bolsonaro. Olha, olha, no Estadão fala que o discurso de Janaína irritar aliados. Veja bem, quando a Janaína Pascoal ela foi convidada para ser vice de Bolsonaro, na verdade ela já foi a terceira e última opção que existia. Foi cogitado os nomes do Centrão, dois nomes do Centrão eram o primeiro Magno Malta do PR e o general Augusto Helena do PRP. Ambos os partidos disseram não para Bolsonaro, né? Realmente o Centrão já tinha interesses já bem pré-definidos para quem queria, né? E a Janaína Pascoal, né? Para ser a terceira opção de parlamentar fluminense, para compor a chapa da presidência, né? Reflete o isolamento político e a dificuldade de Bolsonaro agregar apoio do mundo político à sua campanha. Janaína disse que não é possível decidir sobre ser vice em 2 dias. Estamos dialogando, afirmou. Ou seja, o que deixou claro, muita gente esperava que ela fosse ter aquele discurso lá, vibratório, mas parece que Janaína não é tão louco como a gente pensa, né? Ela é mais condescendente em suas ideias do que a Jair Bolsonaro. E isso acaba pela terceira vez deixando ele na saia justa. Talvez a quarta opção ele vai chamar o Marcos Frota, né? Para ser o vice dele. Seria interessante essa chapa, né? Para quem não conhece Janaína Pascoal, ela é jurista brasileira, advogada, professora da Universidade de São Paulo. Obteve o grau de doutora em 2002, é uma pessoa que realmente conhece o mundo jurídico, tem essa finalidade. O seu instrutor dela foi Miguel Reale Júnior, na qual eles tiveram lá uma participação bem decisiva para o impeachment. Eu quero salientar uma coisa que talvez muitas pessoas não sabem, principalmente os apoiadores de Bolsonaro. Veja bem, Janaína Pascoal ela foi contratada em 2015 pelo PSDB. Você sabe o que é o PSDB, né? Ou seja, para analisar e avaliar um possível processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Interessante, né? Ela ficou famosa porque realmente ela foi a protagonista do impeachment. Mas ela não foi acolá uma pessoa que veio da sociedade buscando justiça. Ela foi contratada como qualquer outro bom advogado é contratado e sabe defender sua causa. Não foi o Centrão que teve a ideia de contratar, e sim o PSDB, pelo inconformismo de Aécio Neves por ter perdido as eleições. Isso é uma joquete política que a galera faz lá e acabou dando certo. Teve o impedimento de processo, a aceitação do presidente na Câmara, que na época era Eduardo Cunha, PSDB já afinado com Miguel Reale Júnior e a Janaína Pascoal, então tudo já estava praticamente cadeado naquilo que se ia falando, né? Veja bem, o fato da Janaína Pascoal não ter essa afinidade, essa proximidade com o Jair Bolsonaro é porque realmente ela é de uma outra vertente. E o isolamento político de Bolsonaro faz ela refletir realmente se ela está indo para o caminho certo. Quando eu vi aquele negócio lá, eu sinceramente achava que não ia vingar. E foi que acabou acontecendo, né? Infelizmente, a Bolsonaro não está com muita sorte no quesito vice. E a cada vez mais vem afunilando e as suas oportunidades é menor. Já se mostrou que tem um isolamento político. Isso não é de agora. Tem uma outra reportagem que fala assim, ó. Essa aqui já é uma reportagem da UOL. Bolsonaro rejeita a avaliação de que esteja politicamente isolado.
O pré-candidato PSL reclamou das avaliações que está politicamente isolado e acusou plataformas na internet de censurar sua campanha. Olha, é o seguinte, Bolsonaro. Seu isolamento não é uma coisa que vem da internet. Seu isolamento político vem do Planalto Central. Pela falta de competência de agregar partidos aliados, por não ter a competência de escolher um vice para a sua chapa, por não ter ideias planejadas e pré-definidas que encantasse os outros partidos. Então, esse isolamento político não veio na internet. Você tem 20%, entre 17% e 20% do eleitorado fiéis, esse tipo de pessoas que são seus apoiadores. E você não cresce nas campanhas porque seus apoiadores são o tipo de pessoas que irritam as outras pessoas. Eles conseguem ser mais irritantes do que os apoiadores de Lula. Por quê? Porque os seus apoiadores querem forçar que nós aceitamos você. Eles não discutem, eles obrigam, eles forçam. E fica puxando passados retrógrados. Fica puxando Cuba de 50, fica puxando Venezuela que não temos nada a ver com isso e outras coisas. Fica puxando períodos republicanos de outros presidentes que não está hoje presente no cenário atual. Fica puxando o Lula, está condenado, está preso, não corre o risco de disputar as eleições e foi presidente de 2002 a 2010. Ou seja, os seus apoiadores são os maiores responsáveis por a falta do seu crescimento. Não consegue encantar e disseminar as ideias para que possa ir para o seu lado. Isso não é só problema seu, não. Dessa mesma forma, o Alckmin não consegue, o Alckmin não consegue também. O Ciro Gomes também não consegue, Maria Silva não consegue e o resto não consegue. Existe uma alta camada da população brasileira que não é a favor desses políticos que estão candidatos. Né? Eu sou eu não tenho candidato, eu estou entre os 42% de quem não quer votar para ninguém. E o que mais te colocou como a pessoa mais tão rejeitada quanto mais do que o próprio Lula e Alckmin foi o fato dos seus apoiadores querer forçar aquela coisa de querer uniformizar e barbarizar os filhos. Vão ter que usar arma, então, aquela coisa que é falta de diálogo, aquela coisa no trucão, e isso não funciona. Então, o seu isolamento político parte diretamente no Planalto Central e uma parte dos seus apoiadores, né? E isso é a verdade, que seja dita, a verdade seja dita mesmo, né? Então, ou seja, você não tem base política, você tem um eleitorado fiel do Rio de Janeiro e boa parte do Brasil que simpatiza com suas ideias. Eu não sei o porquê dessa simpatização de armas, porque proposta boa para crescimento e tirar no nosso país na dificuldade, você não tem como os demais não têm, é mais demagogia. E você já mostra um candidato tão fraco que você já está começando a se malear para o outro lado, ser mais light, como algumas reportagens falaram, mudar seu tom, tentar puxar uma mulher para ser sua vice, para deixar aquela forma de machismo. Os seus apoiadores tentam mostrar filhos fazendo gestos com armas para dizer que isso é normal. Isso não é normal não, em qualquer lugar, país no mundo isso não é normal não, isso é coisa de doido mesmo. Então é meio complicado mesmo, né? É como aquela coisa que falou, ó, pais bolsonaristas vestem filhos com tons de exército e ensinam a fazer arminha. Cara, isso, sei lá, o Brasil foi grande no seu exército na época do Duque de Caxias, e o exército brasileiro naquela época era muito respeitado, mas Duque de Caxias, você veja bem como é uma diferença muito grande. Quando Duque de Caxias invadiu Paraguai para perder Solano, né, naquela guerra que teve contra o Paraguai, quando o Duque de Caxias viu que existia a possibilidade de crianças morrerem, né, e ele voltou para a guerra e Dom Pedro II disse: eu quero que você faça lá e prenda e mate Solano. Qualquer tiver na frente, mulheres, crianças, velho, você mate. E ele foi uma pessoa que ele, não vou fazer isso porque não é perfil do exército brasileiro. Duque de Caxias, em 1800 alguma coisa, rapaz. Então, assim, é uma campanha meio tosca, uma campanha que não assenta muito para os dias atuais, as pessoas querem paz. A gente, graças a Deus, não vive com conflitos como lá no Oriente Médio, mas se vivêssemos realmente isso é chato. Crianças nos Estados Unidos foram mortas por armas porque maníacos chegaram atirando lá, porque o acesso de armas é muito fácil, né? A questão do homossexualismo, que você é muito contra, aquele caso daquela boate lá que foram mortos. Cara, é o seguinte, eu acho que armas em qualquer parte do mundo, por mais civilizado que seja um país, ela não é benéfica. Precisa que tenha um controle restringido e uma fiscalização muito grande para que esse tipo
de dispositivo não venha realmente tirar vidas e destruir famílias, né? É necessário que quando eu teve uma postagem no Facebook de uns amigos que eu achei legal. Assim, você liberar o acesso à arma para se proteger é a mesma coisa de você pagar plano de saúde para ter saúde. Ou seja, é coisa falha do Estado, do governo, né? Do governo, que você, para se defender do bandido ou de qualquer crime, você precisa ter uma arma. Você, para ter saúde e não morrer na fila do hospital, você precisa pagar plano de saúde. Isso é uma coisa que não existe, isso é incompetência administrativa. Então, o que é a função do Estado? É se vir e proteger o cidadão. O cidadão não precisa andar armado porque o Estado já tem as leis devidas e a segurança para assisti-lo. Da mesma forma, o cidadão não precisa se preocupar com a segurança porque tem algo que o assiste também. Só que no Brasil não funciona porque o sistema de corrupção isso é gravíssimo. Então, em vez de você combater para fazer com que esses dois mecanismos funcionem, que é a segurança pública e a saúde pública, né, no caso a instituição militar e o SUS, não, você fica querendo incentivar porque o resultado é a arma. Existe 8 milhões de armas ilegais no país. Eu acho que nem contaram os traficantes não, porque ninguém sobe o morro. Então, essas armas estão na mão de pessoas e você quer legalizar esses 8 milhões de armas. Então, nós teríamos 8 milhões de brasileiros que talvez emocionalmente, psicologicamente, não seriam equilibrados para estar com essas armas, mas você vai dar a facilidade o acesso a ter essas armas, né? E é por isso que é criticado, né? Essa coisa do pessoal, não é... Até tu não fica puxando até aquela luz da metralhadora, Não, isso não tem nada a ver, cara, porque assim, é ridículo quando eu quero comparar uma coisa para que uma coisa seja a meu favor, né? E você que é pai, você tem que dar o limite pro seu filho e educar e dizer que aquilo que é correto ou não. Aquela música não era bacana. Como que tiro foi esse também não era bacana, porque vivemos épocas de situações de falta de segurança mesmo. Mas você dizer que eu quero mostrar que a criança ela pode ter contato com a arma e que a arma tem um poder letal, pô, cara, é muito complicado. Nenhuma criança hoje é otária. Quando eu era criança, a gente tinha mal dos nossos pais e a gente não fazia coisa. Eu já era criança naquela idade que eu tinha, dos seus 10 a 11, 12 anos, já é mais esperta do que qualquer adolescente naquela época que a gente era criança, e realmente era mesmo. Então, ou seja, aquele caso lá de Goiás, que aquele pivete matou os coleguinhas porque fazia bullying, pô, cara, eu era insultado direto na escola, muitos amigos eram insultados, insultava o colega, mas ninguém se preocupava, porque ninguém chegava de ter um colega e chegar com arma e matar. Mas que a gente saía era lá fora eu te pego. Então, ou seja, você dá munição para pessoas emocionalmente desequilibradas se sentir, de certa forma, entre aspas, com uma falsa segurança, né? E uma outra postagem aqui, que vale falando aqui, sobre Janaína, quis ser contundente de Janaína Pascoal sobre o discurso em conversão do PSL. Olha, aquela coisa que ela disse daquela forma educada que ela falou de dizer contundente, é porque ela queria dizer assim, poxa, eu vim pra cá, eu fui levada pelas emoções, mas ela fala que não, por Jair, que não, ele não precisa ser seguido, né? E a advogada avisa que vai esperar uma luz para se decidir se será vice de Bolsonaro. Pô, cara, tá aqui a frase falando. Você causou uma certa, digamos, uma saia justa na mulher, né? E é porque eu não esperava isso dela, eu pensava que ela ia apoiar e cair pra dentro. Mas isso não mostra que realmente. Ela fala lá numa conversão que Bolsonaro não é pro povo assim diretamente segui-lo, né? Aquela coisa de entender que o fanatismo não leva a sucesso. Ela fala a campanha de Bolsonaro se parecer com a campanha de Lula, que foi na década de 80 e 90. O que é que tinha na campanha de Lula da década de 80 e 90? Todo mundo tinha medo daquele partido do Lula. Mas não era porque ia roubar, não. É porque o povo tinha medo dele liberar porte de arma, de fazer guerra, de destruir as empresas, de estatalizar algumas coisas. Aí o povo era meio cauteloso, mas na verdade a minha forma de cauteloso lá deles é assim, era uma preocupação mais do empresariado dele estar no poder do que uma outra coisa. Tanto que quando o PT em 2000 começou a mudar seu repertório, se aproximou
do empresariado, as coisas mudaram. Então, de toda forma, por isso que eu acho que o empresariado no Brasil é quem manda na política. Por quê? Nós tivemos o exemplo da Odebrecht, JBS, Rodrimar e tantos que tem por aí. Então, mesmo o Alckmin sendo o último das suas pesquisas, cara, o cara é o último dos candidatos. Ele teve todo o apoio do empresariado e do Centrão. Legal, né? Ou seja, o pessoal ainda tem mais confiabilidade nas palavras de Alckmin, que vai manter aquele esquema colar beneficiando-os, do que os demais candidatos. Então, assim, eu acho que é precipitado a decisão da Janaína de ter aceitado como vice. Será o terceiro não dele, se não foi confirmado, que é instante antes dessa reportagem falando. Ela disse que ia conversar com a família, não era coisa exata. E realmente existe um isolamento na sua campanha. E a situação para ti, Bolsonaro, cada vez vai ficando um pouco complicada, né? O Brasil é um país continental, é muito caro deslocar-se de um estado para o outro. E há regiões que você não tem tanta influência. Então, assim, é um trabalho árduo. A gente nem iniciou mesmo o período eleitoral para valer mesmo, e a sua campanha, né, a sua candidatura já se mostra mais fragilizada do que os demais, né? Correndo o risco até você perder o lugar para disputar o segundo turno. É meio complicado, né? Deixa eu ver se tinha uma outra avaliação aqui. Que tinham aqui falando que era incerto com Janaína Pascoal e ia perdendo espaço de mais de 50%, né? Geralmente eu leio aqui muito desses sites, mas buscando pelos sites de jornais, para que não fique dando notícias falsas. A gente só fala aquilo realmente que está dentro da lógica mesmo. Por enquanto, no momento é esse, o que foi falado. Janaína Pascoal é realmente uma vertente vinda do PSDB, na qual teve todo o encadeamento e o seu processo por impeachment baseado e apoiado no PSDB, do que do próprio Jair e com o Centrão. Ele foi mais um aproveitador dessa ascensão dessa moça aí, né? É tanto que ela parece que não concorda muito que ele venha crescer em cima dela. Era para ser o inverso, né? Mas infelizmente não está sendo. Então eu acho que vai sobrar o Marcos Frota pro Jair Bolsonaro, né? Tem um amigo que tá até comentando isso, né? O Alex, né? O Sabino lá da produção. Então, valeu, até a próxima.